Uma das preocupações dos pais é com a aprendizagem dos filhos. Será que eles conseguem acompanhar o ritmo das aulas? E em casa, se o filho diz que não sabe fazer a lição, os pais devem fazer por ele? Quem responde pra gente é o educador e psicólogo Marcos Meyer. Bom dia, Marcos. Bom dia. Que horas que o pai e a mãe devem entrar nessa ajuda aí na lição de casa? Você sabe que é importante a gente conhecer, né, nesse caso, as fases da aprendizagem. A aprendizagem é um ciclo. A primeira fase é a aula, ou seja, é a entrada de informação na criança. Então, se isso não acontecer, não vai nada para a memória de curto prazo, que já é um problema, porque se as informações da aula vão para a memória de curto prazo, significa que essa criança vai esquecer as informações logo logo. E aí vem a segunda fase. A segunda fase é bastante importante, é a lição de casa, ou revisão, ou pegar o caderno de novo, dar uma lida no livro e tal. Nessa fase, o que o cérebro faz? Ele pega as informações que estão no curto prazo e manda para o longo prazo, porque ele percebe necessidade daquela informação. E aí, de noite, quando essa criança está dormindo, o cérebro entra no sono profundo. Durante o sono profundo, há uma liberação de substâncias que vão fazendo a fixação da informação. Então, a gente já pode prever onde estão os problemas. O primeiro problema é que se a criança simplesmente não participa da aula, fica lá meio alheia ao professor, não dá bola, não entra nada no curto prazo e esqueça o resto. O segundo problema é se a criança não faz a lição de casa. Por exemplo, se a mãe faz, né? Que às vezes a mãe faz a lição pelo filho. Perde a paciência e vai fazer a lição, né? Acontece daqui que eu muito faço isso. logo esse negócio para você se livrar disso, né? Se a mãe faz a lição, vai para a memória de longo prazo dela, não da criança. E aí ela perde informações também. E o terceiro problema é se essa criança não dormir adequadamente. Se ela não dorme bem, não vai haver a fixação. E é essa criança que vai dizer para o pai assim: ah, eu estudo, eu levo a sério, mas me deu um branco na prova. O branco na prova é porque não havia fixação da aprendizagem. Mas a participação dos pais, enfim, de um adulto de maneira geral, ela muitas vezes é imprescindível em alguma dúvida, em algum momento. Como se deve fazer isso para não atrapalhar o aprendizado da criança na hora da tarefa? Ok. Então, por exemplo, a participação do pai na primeira fase, ele tem que incentivar a participação em sala de aula. Você leve a sério aquele professor, moleque. Aquele professor é importante, ele que te ensina, leve a sério, nada de bagunça em sala. Ele tem que manter isso. E quando o professor trouxer uma reclamação, a gente tem que reforçar isso, não dizer, aí eu vou lá falar com aquele professor. Tem pai que recebe a reclamação e daí acha que é o professor que está errado. Não, a gente tem que prestar mais atenção nisso. Aula é importante. O pai também, ao invés de fazer a lição, o que ele tem que fazer? Ele tem que preparar o espaço para que a lição aconteça. Então, desliga a televisão, desliga o videogame, manda as outras crianças para fora e diz, agora você vai fazer. Se a criança tiver realmente uma dúvida, não conseguir, a forma como a gente tem que fazer é o mínimo necessário para que a criança produza o máximo. Essa é a chave. Quanto que você deve dar? Ajudar bastante? Não, é sempre assim, o mínimo necessário para a criança produzir o máximo. E na terceira fase o pai tem que ajudar botando essa criançada para dormir mais cedo. Se não dormir 8 horas, não tem sono de qualidade, não faz fixação. Então, isso para adolescentes. Para crianças até 10 anos de idade, elas precisam dormir, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, precisam dormir 10 horas por noite. Então, o que está acontecendo hoje? Nós estamos tendo um grande problema de crianças que não dormem adequadamente, não fazem fixação e aí não aprendem coisa nenhuma. Agora, Marcos, muito se fala em hiperatividade, né? Que é nesse primeiro momento que você disse que a criança presta atenção em sala de aula. Toda criança que não para quieta, ela é hiperativa? Existe uma tese de doutorado no Rio de Janeiro, feita por um médico numa universidade, mostrando que 50% dos casos de hiperatividade cujas crianças estão tomando remédio não são hiperatividade. Ou seja, é problema de limite, é problema de educação. Então tem criança super mal educada, vem, bate num, bate no outro, não para quieta na sala, porque é falta de limite, não tem nada a ver com hiperatividade. É claro que se a criança for hiperativa, ela precisa acompanhamento e precisa medicação. Mas não é o caso de todas as crianças. Metade delas está sendo medicada inadequadamente. Então, é um problema, sim, muito grave. E a gente percebe em sala de aula que essas crianças que não param quieta, a gente chama os pais, não vem.
não dão bola, não dão retorno, não aparecem na reunião e a gente já percebe, bom, se os pais estão tão alheios assim à criança, é claro que ele não tem limite em sala e aí parece uma criança hiperativa. Quer dizer, a tal da hiperatividade vira desculpa, né? Agora, Marcos, quando a situação é um pouco diferente, digamos assim, o adolescente especialmente, está indo bem no estudo, tira notas boas e não dorme, fica na internet ou fica jogando videogame, como é que lida com isso? Porque você vai querer talvez argumentar com o adolescente, é bem mais complicado, você sabe disso. É uma situação que se resolve de que forma? O adolescente gosta de um bom enfrentamento, né? Então, se a gente for assim, muito ferro e fogo, não vai funcionar. Então, o adolescente ele precisa primeiro ser convencido de que isso é melhor para ele. Então, a gente tem que falar das fases da aprendizagem. Tem que falar da fixação durante o sono. Então, informação ele precisa. No segundo passo, tem que haver um tipo de negociação. Tá, filho, você quer ficar mais tarde hoje? Então tem que dormir até mais tarde amanhã. Mas amanhã você tem aula, então não é possível. Então, nesse caso, sem negociação. Sexta-feira à noite, deixa dormir a hora que quiser, porque sábado vai dormir mesmo. Então, a gente pode ter um pouco de flexibilidade. Às vezes tem alguns pais também que são muito chatos, né? São muito rigorosos e aí não dão nenhuma flexibilidade. Quando eles não dão nenhuma flexibilidade, aí vira sempre um enfrentamento. Quando a gente tem um pouquinho de flexibilidade, a gente consegue, durante a semana, seguir as regras, aí libera um pouco o final de semana. Esse é o melhor jeito aí com o adolescente. Marcos, obrigado mais uma vez, bom feriado. Joia. Bom dia.